Em 1908, o Real Teatro São João tinha sido consumido totalmente com incêndio. A cidade reclamava, as elites sociais da cidade reclamavam grande rapidez. Estavam com anseios de voltar a ter o teatro construído. E o concurso público é lançado um ano a seguir ao incêndio. Contudo, o primeiro concurso não resultou a seleção de qualquer proposta. Considerou o júri que não tinha soluções satisfatórias. É na segunda fase do concurso, ou no segundo concurso, que sai selecionado o anteprojeto do arquiteto Marques da Silva. Depois, para além do arquiteto, que ia controlar tudo, decisivamente fez a fiscalização da obra, havia a parte dos artistas, dos escultores e pintores. O que nós temos nas fachadas, como escultores, é Joaquim Gonçalves da Silva, escultor, o Diogo Macedo e o Sousa Caldas. Há depois um escultor que fez modelos para o interior, não sei quais destes, o Henrique Araújo Moreira, e também dois pintores, o Acácio Lino, que é bastante conhecido, tem obra no Museu do Amarante, e o José de Brito. Posso-lhe descrever um pouco as temáticas que são percorridas no programa ornamental das fachadas, sendo certo que Marques da Silva distinguia figuras e ornatos. Ele lá saberia porquê. Penso eu que figuras estarão mais ligados à atividade do teatro lírico e ornatos mais ligados à composição arquitetónica. Neste caso nós temos ligado ao teatro lírico, não sei se sabem que teatro lírico é uma designação das salas de artes cênicas, onde a arte cênica tem uma ligação obrigatória entre palavra e música, portanto palavra e lira. Este teatro funcionava, sobretudo, o espetáculo de excelência era a ópera, onde essa conjugação é inerente. Também tinha uma temporada de teatro e espetáculos musicais. E o que é engraçado é que encontramos na fachada principal e nas duas laterais imediatas, nas janelas do foyer, aí é que encontramos, sobretudo, baixos relevos cuja curadoria, digamos assim, não sei de quem é a curadoria, se é de Marques da Silva ou não, remete para a dramaturgia e para a música. E vamos encontrar dois nomes inscritos, que é o Goethe e o Beethoven, ligado à atividade teatral, à atividade de teatro lírica, aparecem 14 mascarões enormes. Em vez de máscaras, são de facto um tamanho incrível, portanto, os chamamos mascarões, que têm uma disposição engraçada nas fachadas, não na principal, sempre nas laterais, e cujo significado, penso eu, se organiza por estratos, porque encontramos a animar os cunhais da fachada principal, mas já nas frentes laterais, 4 máscaras com rostos femininos, e cujos adereços remetem para, parece-me a mim, para encenações mitológicas, uma espécie de deusas ou heroínas, não sei. Depois, no entablamento, um pouco abaixo, nas transições de plano da parede, encontramos 8 rostos masculinos, onde natureza e humano se fundem. Depois, mais abaixo, e nos panos coloridos, encontramos 4 máscaras grandes, muito grandes também, representativas de gente comum, embora representações um pouco grotescas. Não sei se teatro vicentino ou outra coisa, estou a fabular, não é? Mas é engraçado como nos desenhos do Marques da Silva já apareciam, embora de uma forma solta, não é? Sem grande definição, as máscaras. Isso estava lá, não é? Portanto, foi escolha dele. Depois, uma coisa importantíssima ligada à dramaturgia, e que são as 4 figurações que estão na frontaria, ao nível do entablamento, que são 4 meninas lindíssimas para mim, que são do Diogo Macedo, e que representam a bondade, a dor, o amor e o ódio. Portanto, remetem para o mundo das paixões, que é comum à dramaturgia. Penso que terá sido Marques da Silva também a definir estes temas, porque nos desenhos e nos esboços do projeto já lá está isso. O que ele não faz é a definição das figuras, dá apenas um movimento. É muito interessante, eu acho que ele dominava tudo. Acontece que depois há uma panóplia
de ornatos espalhados por todas as fachadas e que vão desde, ou muito, com grande dominante, folhas de acanto, folhagens de acanto em espirais, em arrolados, desenrolados, fitas, ovais, pérolas, pontas de diamante, que vem na atividade clássica. E o Renascimento reelabora, mas o neoclassicismo repega, portanto, tudo isto ajuda a caracterizar a arquitetura de Marques da Silva. Para além disso, outra coisa são estruturas de fingimento, não são a sério, não têm funcionamento estrutural, que são capitéis jónicos, pilastras, a própria cornija, as mísulas, é tudo falso, não é? São estruturas falsas, mas estão lá. E, a nível da cara do edifício, marcam imenso, não é? Fazem a composição e a proporcionalidade do edifício. Ora, isso é uma pergunta com dois lados complicados, que eu posso explicar. As técnicas das figuras, dos baixos e altos relevos, nós não temos nenhum documento que as ilustre. De qualquer maneira, consultámos documentação da época, outra documentação sobre técnicas artesanais e o processo aqui usado não deveria ser muito diferente. Então, era assim em sequência. O escultor, no caso dos escultores, faziam uma figura que se chama modelo em barro ou gesso e a seguir entrava a moldagem. Portanto, era feito um molde dessa figura para ser extraída depois uma reprodução que seria aplicada na parede. Só que esse molde é um processo artesanal muito complexo, quando se trata de figuras também complexas, grandes, angulosas. Portanto, é um molde que é feito aos bocados, que se chamam tacelos, cada bocado cada vez. Depois, os tacelos são todos montados e são fixados através de uma caixa, que se chama madre. Essa caixa é cintada e são fechadas as linhas de apartação dos tacelos e vertido lá para dentro o material, que podia ser gesso. No caso do teatro não foi gesso, porque não conseguiria sobreviver no exterior. Foi uma argamassa cimentícia. Só que o verter lá para dentro é por camadas, para que fique tudo muito bem assente e não tenha bolhas de ar nem vazios. E entre as camadas eram normalmente introduzidos elementos metálicos, podem ser pontas ou redes de galinheiro. A seguir, quando a massa estivesse endurecida, é desmontada a madre, os tacelos e temos a reprodução, que ainda tem que passar uma boa temporada a secar e a seguir pode ser posta na parede. As especialidades que tiveram mais intervenção da fachada foi naturalmente a arquitetura, a engenharia civil e a conservação e restauro. Se bem que para as decisões das obras e da intervenção, do processo de intervenção, foi necessário também fazerem-se algumas pesquisas históricas para se saber a intenção do projetista relativamente às esculturas e à obra em si, perceber como é que elas tinham sido feitas e principalmente como é que tinham sido colocadas em obra. Sendo esculturas, como já referi, executadas em betão armado e, portanto, tendo um processo de degradação muito próprio de betão armado, requeriu uma intervenção maior da área da engenharia civil, tendo-se que recorrer a algumas pregagens e também a execução de algumas réplicas como as mísulas que foram integralmente substituídas. Ora bem, quando nós viemos fazer a inspeção, as fachadas estavam em bastante mau estado. Aliás, o teatro estava completamente entaipado já há uns anos por causa da queda de pedaços de argamassa na fachada. Portanto, o estado era considerado mau, mas face também à sujidade acumulada, tinha muitos depósitos biológicos e muito guano, também não conseguimos avaliar perfeitamente o estado da fachada e foi difícil planear a obra,
porque não se percebia muito bem se tinham havido intervenções anteriores ou não, e datação, percebemos que havia intervenções anteriores que não estavam registadas e não estavam datadas, mas só de facto após a limpeza das fachadas, quer primeiro com biocida, quer depois com algumas sondagens efetuadas para se verificar diferentes níveis de danos e depósitos na fachada e de tintas, é que foi possível percebermos do real estado das fachadas. Para as principais intervenções foi de facto a manutenção, a preservação e a conservação dos elementos escultóricos da fachada. Foi perceber, digamos, como é que elas tinham sido executadas, e isso foi um desafio, perceber como é que aquelas esculturas tinham sido feitas, que o processo construtivo não é idêntico em todas, nem o mesmo tipo de argamassas, e, portanto, o objetivo era conservar todos os pedaços de argamassa que eram maiores e foram feitas pregagens e consolidação estrutural. O que não foi possível fazer, foram executadas algumas réplicas através de moldes que foram feitos em elementos semelhantes e depois foram recolocadas na fachada. O grande objetivo aqui era a manutenção da autenticidade das esculturas, o que levanta alguns problemas na reabilitação, para não se introduzirem alterações aos elementos escultóricos, e a manutenção da autenticidade e integridade dos elementos escultóricos. Ora bem, um desafio preservar estes elementos em betão armado, porque, como eu já referi, a grande causa da degradação é a corrosão das armaduras e a delaminação do betão, e como também já foi dito, as esculturas têm diferentes processos construtivos que não são sabidos, não conseguimos encontrar registros nenhuns históricos nem da execução das estátuas nem da sua colocação em obra, e portanto não é possível retirar as armaduras sem destruir completamente as estátuas, e portanto isto é um processo de corrosão e de degradação que vai sendo contínuo. Portanto, a estratégia é o processo de manutenção que o Teatro Nacional de São João está a implementar, de se fazerem inspeções periódicas à fachada e reparações contínuas, de forma a tentar preservar o mais possível e a mitigar de facto o processo de degradação.